Boa tarde, Júlio. Olá, boa tarde. E aí? Tudo bem? Bem na paz, tranquilo, quase gritando férias. Falta isso aqui, ó. Quando eu penso nas provas, eu já estou enlouquecida. Né? Não, a gente... Vai até começo de março, né? Prova. Tem tempo ainda, né? A ansiedade é eminente, né? E junto que a gente está esgotado por outras coisas esse ano, além do estudo e de tudo que a gente normalmente estaria, né? Mas é bem por aí mesmo, né? Se fosse só, entre aspas, né? Estudar e cumprir, né? Mas tem mais coisas envolvidas, né? Isso Júlio, aí eu não sei se você deu uma olhada, me chamou muita atenção. Normalmente, candidatos vaga em medicina na FUVEST flutua aí de 80. São Paulo, Ribeirão sempre um pouquinho a mais do que aqui, mas flutua aí entre 80 e 70, às vezes 68, acho que era o mínimo. Esse ano foi para 155. Como que você analisa isso? foi de quanto para quanto? Aí de uma média que flutuava de 70 a 80 candidatos por vaga para 155. Isso tem uma justificativa, hein? Ao mesmo tempo também, né, Isa? A gente sabe que ter concorrência não significa que essa concorrência ela vai estar toda ela bem preparada, né? Não, isso não me assustou. Só me chamou a atenção, sabe, essa coisa. Eu culpei o Enem, porque com essa instabilidade do Enem, as pessoas foram para as provas que têm um pouco mais de estabilidade, ou que apresentaram mais estabilidade. É uma hipótese. Mas realmente é um aumento muito radical, né? Um aumento Sim, muito radical. É uma porque coisa para se estudar. Né? Unifesp, Unesp, sempre teve aí na casa dos 200, sabe? Até aí sempre manteve o padrão. Eu não vi se já lançaram candidato vagas esse ano, mas a FUVEST me chamou muita atenção. Realmente. Eu até depois quero procurar alguma análise assim concreta sobre. O ideal era ouvir o pessoal da FUVEST, né? Sim. Eles apontarem o porquê que o motivo, né? Porque é muito curioso, assim, né? Acho Muito que radical. depois, quando eles lançam aqueles gráficos da prova, talvez que aí dê mais pistas para a gente analisar. Porque, a princípio, eu não tenho justificativa. Você falou do Enem, uma prova instável. Também, sei lá, o aluno, sei lá, a gente pensa que o aluno que não teve aula, né? O aluno que ficou online e não teve boas aulas, ou não teve, quem veio da escola pública, teve pouquíssimas aulas, esse sujeito fica mais inseguro para prestar vestibular. Será que tem um grupo que está mais seguro, que conseguiu ter as aulas online e acha até mesmo que a prova vai estar menos difícil? Não sei, tem muitas hipóteses aí também, né? Sim. Talvez o público-alvo, né, a maior parte que ingressa, se sentiu muito seguro para prestar e ter certeza que tem chance. Mas realmente é para se estudar, porque eu não me recordo em outro ano ter aumentado tanto assim, né? Isso me chama muita atenção. Bom, gente, hoje como tem uma dobradinha, e tá vindo chuva por aí, hein, de novo. Não atrás de mim, aqui atrás de mim é só uma lenha que o David cortou para mim no seu sítio lá em Atibaia. Vocês sabem que o David tem um sítio em Atibaia. Todos têm um sítio em Atibaia, né? Todos
as pessoas importantes têm sítios em Atibaia. Aí ele cortou uma lenha para mim, estou aqui preparando, né, o café da tarde já. Os comunistas têm duplex no Guarujá. Isso, é. É triplex, né? Ah, é triplex. Nem duplex, é triplex. Não, o David planta as ervas no Paraguai, não é em Atibaia, não. Mas está aparentemente uma nuvem carregada. Mas assim, eu vou cumprir uma promessa hoje. Com promessa não, né? Um compromisso. Que era fazer uma aula específica sobre questão indígena. Eu fiquei de fazer isso e eu vou fazer isso hoje, tá? E depois eu quero ouvir vocês, porque eu particularmente nessa revisão, né, gostaria de também contemplar temas e dúvidas de vocês. Temas que vocês têm mais dificuldade ou queiram tanta coisa, né? Esse ano começamos em população, chegamos em cartografia, quantos temas discutimos aqui. Mas, assim, ver, né, exatamente temas que vocês sentem mais dificuldade, o grupo está menor, então é mais fácil até fazer isso, efetivamente atender a todos. Mas então primeiro eu vou fazer a questão indígena, e que já é uma revisão de muita coisa, de geografia agrária, né, de rural, já tem temas aí embutidos que a gente pode discutir agora. Mas, na verdade, eu até mandei para o Rubão esses slides já na semana passada, já tinha mandado, e vou compartilhá-los agora. Aí está. Questão indígena no Brasil, Zil. Sim, quando fala de índios, tem tanta... A gente costuma dizer, né, que o Brasil é um país miscigenado, né? O componente indígena, o componente europeu, português em primeiro lugar, né? E o componente africano. Há o mito da democracia racial, que vocês têm, eu tenho certeza, embasamento para enfrentar, né, a discussão sobre esse mito, porque é um mito, de fato, não temos uma democracia racial no país, há vários tipos de racismo, né, estrutural, individual aqueles que negam, né, que haja racismo, mas acabam sendo contemplados com privilégios que outros não conseguem, mas sempre colocamos esse momento, mas somos miscigenados porque também tem um componente indígena. Bom, os índios, ninguém tem certeza de quantos, né, indígenas haviam na América do Sul, ou precisamente no Brasil, quando os colonizadores alcançaram as Américas. A estimativa é de que cerca de 4 milhões de índios viviam onde hoje é o Brasil. 4 milhões, um pouco mais do que isso, talvez. Difícil, não havia nenhum documento, recenseamento disso. É uma estimativa. O número mais baixo que alcançamos foi cerca de 50 mil. Isso provavelmente no começo do século XX. Hoje são 800 mil. Mas os critérios para você chamar alguém de índio, autodeclaração, tudo mudou ao longo do tempo. Então é difícil, de fato, comparar momentos históricos distintos. Os critérios são diferentes e nem mesmo havia recenseamento, assim, muito antes da República, né? E do Brasil Imperial, pelo menos. Mas o fato é que houve um genocídio, houve um ataque, né, direto à autonomia, à liberdade. E aí não há defesa, né? Porque eu não estou com isso dizendo que poderíamos ser melhor se fôssemos todos índios, não é essa a discussão. Mas sim a discussão ocorreu um genocídio, seja ele direto ou indireto, catequizar índios, aculturá-los, né, as ideias de darwinismo social, o índio atrasado, então ele precisa ser colocado, né, dentro do meio urbano. Então, discussões que ocorreram ao longo do tempo. E aí a influência indígena acaba ficando muito restrita ao nosso olhar sobre os nomes, né? Os nomes que são de origem tupi-guarani, ou alguns hábitos de alimentação, mas é um olhar até pobre, né? Então é só isso que ficou. Nome de rio, nome de avenidas e alguns alimentos. Então
Então é pior do que a gente imaginava, né? Se só isso é lembrado quando falamos de índios, é porque realmente é mais sério do que poderíamos pensar. E existem regras, né, para demarcar terras indígenas. Eu acho que é isso que as provas querem saber de vocês, né? Porque o contexto histórico, vocês têm capacidade de explicar, da colonização, as etapas todas. Mas o que os alunos menos gostam, quando falamos de assuntos como esse, é quando entra na parte de regras, organização, políticas, que é chato mesmo, assim. Você entende o tema, mas talvez não tenha esses subsídios. Então, quero com essa explicação, com essa aula aqui também apontar para isso. E eu vou começar com 2 mapas. À sua esquerda tem um mapa coloridinho aí, né? Reservas indígenas, terras indígenas, separadas por tipo. Então, cada cor diferente aí dessa legenda aponta uma fase para regularizar, né, uma zona indígena. Então, em pink, assim vou chamar, cor de rosa choque, diria David, terras que estão em estudo, né? Então, o governo federal, os órgãos competentes, o INCRA, a FUNAI, vão atuar no sentido de, opa, peraí, vamos estudar, vamos olhar se essa terra aqui é realmente indígena. Quer dizer, você tem um período de estudos. Mas, olha a regra, gente. Enquanto você analisa, o uso, ele tem restrições. O uso não indígena. Então, veja já, o sul do Brasil tem vários pontinhos, tá vendo? Ó, em cor de rosa choque. São Paulo também tem, né? Mesmo na Amazônia, Centro-Oeste também temos, Nordeste. Bom, já de cor, vou chamar de vinho, pelo menos assim que eu estou enxergando aqui, foi delimitada já. Ó, isso aqui é terra indígena, ponto. E veja, um relatório antropológico. Né? Você não é índio porque você simplesmente, eu acho que eu sou índio. Então, um relatório antropológico, de fato, para entender se são povos de origem indígena que vivem naquele lugar. E a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é ela que encaminha tudo isso. Perfeito. Delimitei, já sei que aqui é terra indígena. Aí tem outra fase. E lembrando, Corvinho, você vai encontrar no Maranhão, Mato Grosso, no Pará, uma grande área, enfim. Tem espalhado, né, também essa área que já foi delimitada. Aí cor laranja. Declarada. Declaração é quando o Ministério da Justiça, outro ministério que se envolve nessa demarcação, ele já reconhece. Então, saiu do campo do antropológico. Agora se tornou de verdade algo ligado à justiça. Isso aqui é terra indígena. Então está declarado. Aí vem a parte do presidente da República. É o presidente que vai aprovar. Então a homologação, né? Você realmente autorizar, executar, é o presidente da República. Ele que autoriza. Então, olhando no mapa, também na região norte, aqui, alguns pontos amarelos, né? Áreas que foram homologadas. Aí um azulzinho aqui. Terras que são encaminhadas como reserva indígena. Aí um outro caminho, né? Terras que foram doadas, adquiridas ou desapropriadas. Então, de repente, o governo faz reforma agrária, vamos supor. Ele acabou desapropriando um grande produtor rural porque as terras são improdutivas. O governo pode, sim, usar essas terras e declará-las como reserva indígena. É um caminho. Uma empresa ou um grupo pode ofertar uma doação, né, também. E cor verde, né, que é a etapa final para todas, é quando essa área está regularizada. Ela, de fato, foi regularizada. Então, área indígena com registro em cartório e na Secretaria de Patrimônio da União. É bem curioso isso, né? Porque o índio ele não pode vender, não é como você ter uma casa aqui, né, no meio urbano, ou ter um terreno. É curioso porque é registrado em cartório a favor daquela comunidade indígena para assegurar a proteção dessa população indígena. Mas é diferente a forma de você utilizar essa terra. Né? E tem a questão da ancestralidade. Né? Então, é diferente das regras que
vinculadas ao nosso tipo de propriedade, áreas urbanas. E percebam que de cor verde, há várias porções já que foram regularizadas. Esse mapa, nas mãos erradas, pode parecer assim, então tá tudo bem. Gente, o fato de ter sido regularizada não quer dizer que não tem ameaças, né? Mesmo as terras demarcadas e regularizadas sofrem invasão de garimpeiros, sofrem invasão de madeireiros, sofrem invasão de agropecuaristas. Então não vejam esse mapa assim, poxa, o pessoal fala tanto da questão indígena, mas boa parte foi regularizada, então. Mais ou menos. Não é que boa parte foi e está tudo bem. Além de regularizar, você tem que garantir de fato que haja segurança, que haja desenvolvimento, né, nessas terras, de acordo com a intenção dos índios. Isso é muito difícil, porque a fronteira agrícola do Brasil, ela se expande exatamente, olha, lembra do arco do desmatamento? Está bem aqui, ó. Várias dessas cores verdes aqui, ó, Mato Grosso, Pará, isso aqui é o arco do desmatamento. Áreas que sofrem pressão da agropecuária. E mesmo do outro lado, né, você pegar ali o Amazonas e Roraima, são áreas onde o garimpo é muito forte, a extração de madeira é muito forte. Então são várias ameaças em conjunto, mesmo contra as terras que são regularizadas. Aí um dado assim simples, mas interessante, né? 12,5% do território do país é ocupado por terras indígenas, mas olha o que vem embaixo. 42% dos índios vivem fora das áreas indígenas. Quer dizer, em meio a essas etapas todas de regular, de proteger o índio e tal, olha quanta coisa perdida. Se cerca de 40% dos índios vivem fora, é porque essa política ela não está sendo, não consegue contemplar o desafio, né? E eu coloquei ao lado de vocês um mapa atualizado. Peguei esse mapa faz o quê? Nem um mês, cerca de um mês, um pouco menos de um mês. Mostra o seguinte, ó, 223 terras indígenas aguardam conclusão do seu processo demarcatório. Tem uma sigla aqui, tá bem pequenininho, menor que o bigode do David, olha, 85 TIS, terras indígenas, né? Aguarda a finalização. Então, muito lento, é um processo devagar, é um processo que esbarra em interesses privados, né? Então, em todo o Brasil, né, especialmente na Amazônia, você percebe que há muitas terras esperando para concluir, né? E não fique preso só à Amazônia e ao Centro-Oeste. Vários outros lugares do Brasil, o Nordeste, por exemplo, também tem esse tipo de problema. O Sul do Brasil, né? Agora, uma coisa é bom você dar uma grifada aí, o Mato Grosso do Sul. Até está apontado aqui, ó, num dos cenários mais críticos do país, devido a casos de violência, 26 terras indígenas aguardam a finalização do seu processo de demarcação. O lugar onde mais ocorre nessa pressão e violência contra os índios é no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu vou explicar como está acontecendo essa violência, por que acontece, quais são as razões, tá? Mas só para você ter já um start para essa discussão, né? O quanto é lento, é um processo que está na Constituição Federal, né? Mas, ao mesmo tempo, pelos motivos que eu já elenquei aqui, muito lento, é muito devagar, né, o processo de demarcação de terras indígenas. Muito bem, muito bem. Deixa eu passar aqui o slide. Espera aí, que eu não estou conseguindo. Coloquei esse dado, né? 64% das terras estão regularizadas. Enfim, de todo esse território indígena, 64% já está regularizado. Então, falta muito ainda, gente. Mesmo terras que já foram delimitadas, declaradas, que estão esperando. Então, eu vejo que é um número ainda muito elevado, né? Você ter aí 36%, né, aproximadamente, esperando, né, para ser regularizado. Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês. Coloquei à direita um histórico. Esse histórico eu acho que ele é importante. Eu coloquei numa sequência cronológica, né? E comecei pelo Estatuto do Índio. Mesmo sendo governo militar,
né, 73, foi a primeira regra, de fato, que você vai dar um destaque para essa regra. Ela reconheceu a questão antropológica, a questão cultural. Eu tenho que admitir, esse cara aqui é um índio, né? Qual o critério que eu vou usar para admitir que essa pessoa aqui ela vai ser chamada de índio? Estatuto do Índio de 73. Essa regra vale até hoje em dia, inclusive. Então, reconhece os direitos, reconhece a cultura, admite que esses povos têm uma cultura específica e que tem que ser preservada, respeitada, assegurada. E o Estatuto do Índio também foi que apontou, né, para o Poder Executivo ser aquele que vai, de fato, homologar as terras indígenas. É curioso, né, porque eu vou citando aqui um momento onde o Brasil viveu o auge da ditadura militar. O fim do auge, 73 foi o pico, né, do governo militar, enquanto aquela estrutura hierarquizada, a violência do Estado, enfim. Mas foi nesse ano 73, de fato, que foi criado o Estatuto do Índio. Ser criado não significa ser aplicado, né? Vamos pensar assim também. Foi uma lei muito bem desenvolvida, dirigida, mas não quer dizer que ela foi aplicada imediatamente com muito sucesso. A Constituição de 88, aí sim, ela deixou muito mais regularizado, né, como demarcar uma terra indígena. Em poucas palavras, gente, o Estatuto reconheceu o índio, com as suas particularidades. Já a Constituição de 88, ela foi mais efetiva na questão da demarcação das terras, as regras para a demarcação das terras indígenas. Então, juntando o Estatuto do Índio com a Constituição, são os dois cenários que você vai apontar de amparo ao índio, né, nessa sequência aí, 15 anos entre um e outro. Mas, meus amigos, algumas coisas podem mudar. E a mudança não vai ser muito positiva para os índios, não. Existem dois projetos, eu coloquei o nome deles aí para vocês. A PEC 215 e dois projetos de lei, o 490 e o 6.818. O que eles têm aí, o que eles querem propor? Transferir do Poder Executivo para o Legislativo a demarcação das terras indígenas. Então, hoje, quem decide é o presidente da República. Ele vai olhar, legal, vou homologar. Então, tanto a PEC 215 quanto essa PL 490 e 6.118, em poucas palavras, tenta fazer com que o presidente não decida mais isso, e sim os deputados. Gente, isso é muito perigoso, porque imagina você deixar nas mãos daqueles deputados ruralistas que têm lobbies, interesses com agricultores e pecuaristas, eles decidirem a homologação. É claro que vai ficar muito mais complexo, muito mais difícil, mesmo sendo um direito constitucional. E a PEC 215 ela é inconstitucional. Por isso criaram esses outros projetos. Porque a PEC ela não ia conseguir sobreviver, porque é um direito constitucional você declarar a terra do índio. Mas eles tentaram achar uma saída. Por que não tornar mais burocrático? Aí vem essas PLs. Então, e a burocracia vai ficar nas mãos de quem? De deputados que, em geral, compõem ali uma bancada ruralista, né? Portanto, esses projetos têm algo assim tem uma estratégia por trás deles, que é exatamente tentar fazer o quê? Avançar a fronteira agrícola, enquanto há demarcação das terras, e aí, até a terra ser demarcada, a fronteira agrícola já foi ocupando mais espaços. Essa é a estratégia que está muito bem delimitada. E aí, para piorar ainda mais, o presidente Bolsonaro, no ano passado, decretou uma medida provisória, que foi derrubada, que é transferir aquela parte, né, que eu coloquei para vocês da delimitação, transferir do Ministério da Justiça para a Agricultura. Aí é sacanagem, né?
quem vai decidir a fronteira do índio não vai ser mais a justiça, vai ser a agricultura. Aí é uma piada de mau gosto, né? Então, essa medida provisória, eu até vou ver a situação dela aqui para vocês, é sempre bom olhar todos os dias, né? A MP 886, né? Vou aqui entrar no site do Congresso Nacional. É sempre legal olhar o que o Congresso Nacional aponta. Vai dar uma pausa no compartilhamento, porque eu estou entrando na internet aqui, tá? Não, na internet não, já estou na internet, no site. Pará. Ela foi vetada parcialmente. Último estado, transformado em norma jurídica com veto parcial. Então, assim, foi feita uma consulta pública, né? Para saber, aquelas consultas que você pode votar, né? Para a opinião da população, né? E é bem impressionante que a maior parte das pessoas votou a favor. A maior parte, quando eu falo, gente, você pensa, poxa vida, depois de tantos anos na escola, o sujeito vai lá e fala, tem que aprovar mesmo essa lei, índio é folgado. É realmente incrível, não? Que ponto chegamos, né? Eu sempre falo isso, a que ponto chegamos. Mas essa medida provisória, ela está empacada. Ela foi em parte dela não foi deferida. Mas se ela for de fato, gente, aprovada, essa medida provisória virar uma lei, porque é provisório, vale por 60 dias, depois mais 120 dias, e o Congresso tem que contemplar, tem que votar isso. Isso é uma medida provisória, o nome é isso. Provisório porque alguém tem que votar depois, e se alguém é o Congresso. Então, por hora, ainda não foi. Tá empacado, mas olha que maluquice, transferir da justiça para a agricultura a delimitação. Quer dizer, o que é delimitar? É você fazer o mapa. Olha, aqui é dos índios, aqui não é dos índios. Então, é um momento bem nebuloso, bem terrível para a questão indígena nesse país. E não à toa, isso você pode pesquisar facilmente, nos últimos 2 anos aumentou muito casos de ocupação por garimpeiros ou agropecuaristas de terras indígenas. Não importa qual situação esteja. Em estudo, delimitada, regularizada, até as homologadas sofreram com essas invasões. E uma coisa que as provas têm perguntado bastante é isso aí que vocês estão vendo. É bem curioso. Os vestibulares têm dado uma ênfase muito grande em... Não sei se é para fugir de temas que podiam produzir polêmica, pegando coisas mais quantitativas. Vamos fazer também. Eu não gosto, mas é importante olhar. Esse mapa, ele mostra a população indígena nos municípios de 2010. E acho que todos os alunos, quando batem o olho, pensam na Amazônia, com muita razão, né? Você pega ali o estado do Amazonas, Roraima, na verdade, ou mesmo Pará, com várias bolotas, né? Apontando para a população indígena. Mas chama atenção muito o Mato Grosso do Sul, como eu falei que ia comentar sobre esse estado. O Mato Grosso do Sul tem uma grande quantidade de população indígena, uma grande quantidade. E a legenda, essa bolota maior, é acima de 5.000. Quer dizer, Opa, peraí que eu passei sem querer. Volta. Então, batendo o olho rápido, chama atenção a região amazônica, claro, né? É uma região enorme e historicamente ligada à população indígena, mas o centro-oeste, que é o local que mais tem ali como peso a fronteira agrícola, o agronegócio, também tem áreas com grande população indígena. E o destaque é aí para o Mato Grosso do Sul, que é o furacão passando aí, né? E esse é o último dado que temos, que é do censo 2010. Como não teve censo este ano, por conta da Covid, né? O que é até bom para vocês nos tiros dos vestibulares, porque não haverá nenhuma atualização de dados, nada disso, né? A não ser aquelas contagens que o IBGE faz, mas esse ano também não teve, né? Por causa da Covid. Então, é interessante você ver, né? Curiosamente, Minas Gerais
você tem menor quantidade de população indígena. Para mim, né, chama a minha atenção, que é um estado muito grande, né? Mas que tem menor quantidade. São Paulo tem uma pequena concentração, né, em algumas partes. Rio de Janeiro, né, no sul do estado. E os que realmente são diferentes assim do que a gente imagina normalmente é o Mato Grosso do Sul, com muita quantidade. Rio Grande do Sul também, ó, divisa com Santa Catarina, tem um grande agrupamento aqui de população indígena. Então, eles não estão bem distribuídos. Tem alguns vazios, dá para perceber. Mas alguns estados surpreendem um pouco, né, pela quantidade. Agora sim. Eu encontrei dados interessantes para vocês, para usar em provas. Isso aqui é de um... não é o melhor que temos para poder demarcar quantos índios, né? Mas, veja, os dados mais antigos são estimativas que podem não ser fidedignas. Mas eu usei esse quadro porque ele está bem organizado, tem critérios. Não foi feito a esmo, sem critérios. Perceba que colocou 1.500 com 3 milhões de índios. Aí foi diminuindo. 1957, dá uma olhada, foi quando chegou ao menor número, 70 mil indígenas, de acordo com esse critério usado aqui. Em 2010, chegamos à casa dos cerca de 820 mil índios, né? Então perceba que teve uma queda desde a colonização até chegar nos anos 50. Nos anos 80 em diante, ó, percebam que houve um aumento gente, muito grande. Isso aqui, para mim, é difícil de explicar. É mais difícil que explicar o aumento, Isa, da concorrência da FUVEST em medicina. Em 2000, haviam 400 mil índios. Em 2010, 817 mil. Como aumentou tanto assim a população indígena em 10 anos? Acho que é um pouco do reconhecimento, né, Júlio? Por exemplo, eu trabalhei com os indígenas que migraram do Nordeste para cá, para a cidade de São Paulo, e tem vários lugares que eles estão aqui, e eles não eram reconhecidos. Então, eles não entravam nessa contabilidade. Eu acho que não é que eles aumentaram, eu acho que passaram realmente a ser contados. A explicação oficial vai para 2 caminhos. O primeiro que a Isa muito bem colocou, a autodeclaração, né? Então, não é que em 10 anos a população dobrou. Nesses 10 anos, mais pessoas se autodeclararam indígenas. E, ao mesmo tempo, a taxa de natalidade em comunidades indígenas é muito maior do que a média nacional. Então, eu colocaria nessa ordem de importância. Primeiro, a autodeclaração. E segundo, a natalidade em média mais alta do que a média do Brasil, né? Isso as provas perguntam bastante. É que as provas, gente, não é um tema tão complicado, como vocês podem perceber. Por isso que eu estou colocando os dados, porque o que você perde tempo na prova é analisar tabela e gráfico. Por mais fácil que eles sejam. Você não vai responder a questão sem olhar o gráfico. Igual aqui, eu bati o olho e falei rapidamente, mas se você nunca viu essa tabela, você vai começar a procurar os dados. Sabe aquelas brincadeirinhas que a questão faz? Os anos 40 do século 20 foi o pior momento. Aí você tem que procurar anos 40, cadê? Então, não é tão complicado, mas você gasta tempo, né? Agora, por isso que tem que falar da natalidade também, porque nos anos 80 não era autodeclaração a questão, mas é uma natalidade em média mais alta. Percebam, de 80 para 95, aumentou de 210 mil para 330 mil. Agora, esse salto 2000 para 2010, aí sim é a autodeclaração que explica. Outro gráfico que eu coloquei do lado para vocês, simples também, diferença entre litoral e interior. Como o Brasil foi ocupado a partir do litoral, vejam que, cor azul aqui, população indígena no litoral, despencou, né? No interior também caiu, mas se equilibrou um pouco mais, porque os índios se dispersaram, né? Sentido interior do Brasil. Litoral não teve muita escapatória, né? Tanto que caiu muito e recentemente só que teve
esse aumento bem no momento que eu destaquei da autodeclaração. Olha só, o litoral estava no zero quase, né? Aí de 2000 a 2010, opa, deu um saltinho. Autodeclaração. Agora, no interior, é mais bem explicado, né? A gente colocar assim, bom, ocupação das terras, os índios se dispersam rumo ao interior. E esse último gráfico aqui, ele é legal também. A evolução e onde eles vivem. Curioso, gente, ó. Cor azul, quem está em área urbana. Cor ali, verde, amarelo, depende do seu daltonismo. Pode, se for o meu, é verde musgo. Chamei de verde musgo, pronto. Áreas rurais. Então, é curioso porque, ó, de 91 para 2000, teve um salto, né, que são 1.000 habitantes, 71 mil para 303 mil. Mais até do que nas áreas rurais. Só que de 2000 para 2010 aconteceu o contrário, né? Aumentou muito mais a área rural e a área urbana acabou tendo uma redução. E aqui, aquilo que a Isa destacou, que eu comentei também, ó, quem vive nas áreas indígenas, nas terras indígenas? 77% declaram-se indígenas na classificação de cor ou raça, pensando nas áreas rurais. Na área urbana, 3,9%, né? 78 mil não se declararam indígenas na classificação de cor ou raça, mas disseram se considerar indígenas. O que pode parecer subjetivo, mas é uma quantidade muito menor. Enquanto que aqui 5,4%, 30.691, não se declararam nem se consideraram indígenas. Uma fatia pequena aí que ainda não tem mais o vínculo de identidade e prefere dizer que não é índio. Né? Então, as últimas questões que eu vi, mesmo FUVEST, provas difíceis, foram para essa discussão aqui. Aonde vivem, qual a quantidade, por que aumentou nos últimos anos, né? Mas, por conta dessa bagunça das leis e medidas provisórias, por isso que eu preferi primeiro explicar aquela parte de qual é o papel do Estatuto do Índio, qual é o papel da Constituição, do Poder Executivo, saber explicar e pontuar isso, né? Acho que embasa melhor vocês. E aqui, os focos do conflito, atualidades e aplicação de tudo que a gente viu. Aqui tem eu gostei disso daqui porque ele deixa claro para vocês assim, indígenas por região, para você não vacilar na qual região tem mais índios. Eu acho que vocês acertariam região norte, né, não errariam isso. Mas em segundo lugar é o Nordeste. Ainda aquele mapa mostrou eles espalhados, mas é a segunda região que mais possui população indígena. Aí, finalmente, o Centro-Oeste, e como deveria ser, por fim, Sudeste e Sul, uma região menor em área. Né? E aí que tem 3 focos de conflito. É legal vocês fazerem uma análise sobre cada um desses. Foco número 1, a Amazônia, claro. Né? Aqui na ordem de importância dos focos. Uma organização didática apenas. Os conflitos são povoados pela construção de hidrelétricas no rio Xingu, Tapajós e Telespires. Expliquei tudo isso para vocês na aula de hidrelétricas. Né? Que até a hidrelétrica ali do Xingu foi paralisada a obra em razão da questão indígena. Então, perceba, aqui já está aparecendo um outro conflito que envolve o Estado, gente. Dá um destaque para isso, porque você ficou muito já com aquela explicação do agropecuária, que é o caso do Cerrado, né? Mas, de repente, o próprio Estado está impondo uma contradição. Como que você tem uma Constituição que garante a propriedade, né, dos indígenas sobre essas terras, e o mesmo Estado cria hidrelétricas que vão desocupar essas áreas? Então, você está rasgando tudo. A terra é indígena, mas você vai criar uma hidrelétrica. Ah, mas o Estado pode fazer isso com qualquer cidadão. Ah, pode. Mas por que o indígena? Porque se vão construir uma estação de metrô perto da sua casa, aqui em São Paulo, a prefeitura ela pode sim desapropriar a sua casa. Ela vai comprar a casa de você para poder tirar, remover e criar ali a estação de metrô. Aí é uma briga jurídica porque você sempre vai querer receber um valor maior pela sua casa. É assim que funciona, gente.
Mas você vai ter que sair. Eu já vi casos de pessoas que ganharam a justiça, grupos que se mobilizaram e conseguiram até mudar trajetos de avenidas e metrô. Sim, já aconteceu aqui em São Paulo esse tipo de coisa. Mas é bem difícil. Agora, o que o índio vai fazer? O que é uma indenização para o índio? Não tem indenização. Né? A ideia de propriedade para um índio não é como para nós. Então, se alguém compra a tua casa, você pega esse dinheiro, investe, compra outra casa, aluga, você consegue ter um movimento. Né? Agora, ao criar uma hidrelétrica e desabrigar um índio, o índio não tem esse mesmo tipo de relação com o território. O território dele, usando aqui Milton Santos, né, é um território de caráter cultural. Milton Santos dizia isso. O território é o chão, mas a população. Você está tirando o chão, mas a população continua. Então, o conflito 1, eu gostei desse apontamento por isso. É o Estado impondo um conflito. Né? É o Estado criando uma contradição entre o que está na Constituição Federal, de amparo ao índio, de demarcar terras indígenas e tudo mais, e a criação de hidrelétricas. Já o conflito 2 é mais fácil para vocês, porque vimos isso boa parte das aulas de agricultura. Mato Grosso do Sul é um dos principais focos de tensão. Olhem só, gente. Há um superpovoamento. Lembra da natalidade alta? Há um superpovoamento. Você não demarca a terra. O que o índio faz? Ele começa a ocupar outras terras. Olha o tamanho dessa contradição agora. Então, a população indígena está crescendo. E se o governo federal não demarca as terras, o índio ele vai ter que se sustentar de alguma maneira. E acaba indo na direção de fazendas improdutivas. Como é que são recebidos os índios? Com violência. Então, veja, esse atraso na demarcação, olha quantos problemas ele pode causar. E, às vezes, meus amigos, inclusive quando fala, né, o índio está ocupando uma fazenda. De repente, essa própria fazenda é irregular. Ela foi feita a partir de grilagem de terras. Né? Então, é interessante destacar essa questão, né? Para não parecer que o culpado é o índio, né? Porque, olhando esse pequeno texto, pode ter uma interpretação aí errônea, né? Então o índio está invadindo. Não. Ele tem um direito em relação à terra, só que a terra não foi demarcada. Não é que ele tem a terra dele bonitinha ali, demarcada, aí ele extravasou e foi para outro lugar. Não, não é isso. É a falta de demarcação dessas terras que tem provocado essa ocupação dos índios. Beira de rodovias, a terra não foi demarcada, como que ele pode, né, se sustentar? E o item 3, já vou olhar aqui o chat, gente, Paraná e Rio Grande do Sul. Olha como é o lobby, né, de governos estaduais, deputados federais. A União, governo federal, suspendeu demarcações nesses dois estados, alegando que era preciso reavaliar estudos e reduzir tensões. Isso motivou protestos, é claro. Um processo tão lento, você ainda para. O índio, ele protesta também, né? E ele é o lado mais fraco dessa disputa, com certeza. Então, perceba, nos 3 itens, o que há em comum? Inoperância do Estado. Eu quero que você use essa expressão. Vale para os 3 locais. As hidrelétricas, superpovoamento e suspensão, né, no caso do sul do Brasil, inoperância e falta de critérios do governo federal, do Estado, com letra maiúscula, você pode falar também. Né? Então, basicamente, essa é a situação, né, dos índios nesse país. Deixa eu olhar aqui o chat. Não estou conseguindo olhar o chat. Achei. O pessoal está falando da chuva. Chuva. Sabe que a chuva aqui, o David acendeu uma erva aí, parece que a chuva passou. De repente a nuvem foi embora, David. O que você fez, cara? É a dança da não-chuva. É a última tecnologia na produção da erva. Da erva. Coloquei um último mapa. Seria as terras indígenas do país. A cor verde musgo, declaradas, homologadas, regularizadas. Azul, em estudos ilimitadas.
Então, perceba que a Amazônia é legal, né? Onde concentra essas terras, e ainda tem em outras partes do Brasil, né? Alguns fragmentos, claro. Eu já vi vestibular perguntando o que está no final desse mapa, mas assim, é muito raro. Ele coloca nome de terras indígenas, né? Ele colocou ali Yanomami, né? Amazonas e Roraima, 25 mil índios, quase 26 mil. Raposa Serra do Sol, que já caiu em vestibulares, mas por uma outra razão. Raposa Serra do Sol fica em Roraima. Houve um atrito entre índios e produtores de arroz, mas faz tempo isso, tipo 10 anos atrás, então não é mais atualidade, né? Aí tem Évari primeiro aqui no Amazonas, Alto Rio Negro, Amazonas, Andiramaral, Amazonas, e Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, mas eu não peço que você fique memorizando isso, né? É uma questão muito específica. Fala, David. Professor, com as queimadas do Pantanal esse ano, como que isso afetou a questão indígena no Mato Grosso? Tem alguma atualidade disso? Tem, cara, porque eu acho que você pode pensar por dois caminhos, David. Um caminho importante, vou ligar as duas coisas. Eu falei isso para vocês até em alguma aula sobre o Centro-Oeste, sobre o Cerrado. O Cerrado brasileiro, a região Centro-Oeste, é uma região de nascentes de rios muito importantes, que vão para a Amazônia, que vão para o Nordeste, que vão para o Sudeste, ou seja, para o Sul, que vão para todas as regiões, por conta das chapadas, do Planalto Central. Estamos desmatando essa região de nascentes e ocupando nesse lugar soja, milho, pecuária bovina. Qual o papel do índio nesse processo? O índio, ele preserva os mananciais. Então, às vezes, pensando que como um vestibular, antes de responder a sua pergunta, que é importante também, pensando como um vestibular, ele pode querer que você relacione qual a importância de você demarcar essas terras indígenas com a questão ligada à água. Parece assim muito distante uma coisa, mas não é. Porque sabendo que muitas dessas áreas são áreas ligadas a nascentes de rios para qualquer uma das regiões do Brasil, o índio tem uma relação com a água que não é de predação, né? Não é predatória a relação do índio com a água. Então, a demarcação das terras, o respeito a essa demarcação, ao mesmo tempo que ajuda a população indígena, contribui também para a proteção de nascentes e mananciais. Acho que é um ponto, né, que dá para ser levantado. E sobre o Pantanal especificamente, olhando aqui, a região, eu vou colocar no outro mapa, David, que eu acho que é melhor. O mapa do comecinho, quer ver só? Aqui, ó, que está mais aberto. Se você olhar nesse mapa, David, onde é que está o Pantanal? O Pantanal fica aqui, ó, divisa entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. É uma região que não tem tantos índios. Entendeu? O problema no Mato Grosso do Sul é aqui, ó, tá vendo? Da parte central em direção do sul do estado. Porque o Pantanal é um lugar difícil de você ter um assentamento indígena. Aquela relação com a água é um pouco diferente. É curioso, né, David? Um país tão emblemático como o nosso, o pantaneiro, em geral, é o caboclo, não é o indígena. É aquele cara que cuida do gado, que tem um rebanho, que migra o rebanho na época das cheias dos rios para os lugares mais altos. Os índios, eles se adaptaram melhor em outros lugares. Não estou dizendo que não tenham índios. Não existam índios, existem. Tá vendo que tem aqui, ó, 2 pontinhos aqui que é em estudo, que é exatamente Pantanal. Mas é visível que não é uma região que há grande concentração de população indígena. Agora, você pode sim elencar o tema das queimadas, isso vale para todo o país, Cerrado e Amazônia, porque vários locais no Cerrado e Amazônia consumindo pelo incêndio este ano estão junto a terras indígenas. E aí, de novo, você demarca as terras dos índios. Aí junto você tem a pecuária bovina que produz a queimada, ela foge do controle. O índio vai ter o maior prejuízo, que é a questão da água e a questão do clima, que vai ser alterado. Para quem vive da coleta e da pesca,
você mexeu no clima, mexeu na água, você compromete totalmente essa sobrevivência. Então você vai explicar isso se for questionado, mas valendo mais para qualquer região que sofre queimadas e que há população indígena. Mas justamente o Pantanal não tem essa concentração toda. Agora, não estou dizendo que essas tribos que vivem no Pantanal não foram prejudicadas, foram, né? Mas o grau, né, de prejuízo não foi maior exatamente ali. Eu acho que o maior problema, eu vejo, David, ali no Pantanal foi mais em relação à flora e à fauna. Animais mortos, animais que migraram, ou mesmo vegetação que foi destruída. Acho que esse, na minha percepção, a grande consequência, né, negativa das queimadas que vimos no Pantanal este ano. Tá bom? Oh, yeah! Maravilhoso, gente. Então, o David falou que essa fumaça atrás de mim aqui não é sem motivo. Ele até caiu, ó. Ele até caiu. Derrubei ele, de raiva. Brincadeira, brincadeira. Vou encher o saco dele e falar que o Wi-Fi dele é movido a lenha. Acabou a lenha lá na casa dele, aí o Wi-Fi dele caiu. Deixa só ele voltar para ele ver o que vai acontecer com ele, safado. Bom, gente, basicamente é isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa questão indígena? Tranquilos? Maravilhoso. Então, quero aproveitar essa reta final da primeira aula de hoje, né? Hoje são 2 dobradinhas, temos aí 20 e poucos minutos. Eu queria aproveitar essa meia hora, um pouco menos meia hora, para tirar dúvidas pontuais. Eu não posso introduzir um tema agora em meia hora que não vai dar tempo. Tenho já uma coisa para fazer, mas não vou fazer agora. Então, queria aproveitar para ouvir um pouco vocês. Tem algo especificamente, um tema, ou exercício, ou, enfim, o que vocês quiserem, para eu bater um papinho aqui com vocês. Quer escrever pelo chat? Fiquem à vontade. Manda aí para mim. A Isa está pensando. Agora vai sair fumaça também ali do apartamento da Isa. Não, é que só dúvidas existenciais. E o que é a existência, né? Ai, ai. Mas falando sério, gente, qualquer tema ou conceito ou, enfim, exercício, posso até baixar o exercício aqui e compartilhar com vocês. Me digam, para aproveitar esses minutos finais desta aula para depois começar outro tema na segunda. E aí? Professor, Oi. é o Henrique, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Henricão. Professor, você pode falar um pouquinho, aproveitando, né, que você deu esse tempinho para falar da prova da Unicamp, da parte de geografia, tipo, qual a sua visão assim da prova, o que você acha que pode cair mais esse ano? Então, cara, a Unicamp, assim como a FUVEST, ela gosta muito de conceitos. Ela não quer o aluno ali no vestibular simplesmente... É claro que a tendência é exigir habilidades. O que são habilidades? Interpretar gráficos, interpretar tabelas, cartogramas, leitura de um texto crítico, reflexivo. São habilidades que a Unicamp, ano após ano, tem enfatizado. Mas a Unicamp é um vestibular conceitual, cara. Então, os grandes temas... eu derrubei você, o seu vendedor de ervas, mas você voltou? Que coisa. Eu falei pro pessoal que o seu Wi-Fi é movido a lenha, que acabou a lenha, você teve que ir lá buscar mais. David. Mas voltando, o Henrique, a Unicamp ela tem esse perfil mesmo dos conceitos. E os grandes temas. Então, a agricultura é um grande tema, né? Mas aí o que muda? Esse olhar do grande tema pode ser um olhar mais econômico. Então, o Brasil como grande player, agronegócio. Em meio à Covid, agronegócio batendo recordes, né, de exportação. O dólar alto também ajudou. Ou pode cair a questão indígena, que mais a questão social ligada à geografia agrária. Geopolítica, pelo menos 2 questões ou 3 devem cair, é o normal da Unicamp. Questão ligada a racismo, governo Trump, um tema que está muito em alta, que é o multilateralismo
versus negacionismo, eu posso colocar uma reportagem sobre a ONU ou sobre a OMC e tratar sobre essa divisão, né? No mundo hoje, você tem governos unilaterais que não aceitam a visão multilateral, como o governo Trump, o governo Bolsonaro mesmo, e tentativas de manter esse elo da multilateralidade, como a Alemanha, né? Talvez seja um dos países que mais se impõe nesse sentido. E tem atualidades em relação a isso. A Huawei não conseguir entrar nos Estados Unidos, o governo Trump, a guerra comercial entre China e Estados Unidos é um tema importante, né? E no Brasil ainda os grandes temas, geografia física, né? Não cai toda a geografia física, mas aí, Henrique, não dá para adivinhar ou tentar fazer uma adivinhação, porque eles são bem criteriosos. Eles podem colocar um pouco de climatologia e de solos, ou pode ser relevo e domínios morfoclimáticos, né? Agora, é certo, pelo menos 2 ou 3 questões de geografia física, questões conceituais. Ele pode até colocar uma reportagem, uma notícia, por exemplo, ciclone bomba, né, que eu expliquei para vocês, um exemplo, até uma revisão aqui. O que é um ciclone? O que é o ciclone bomba? É um ciclone extratropical, ou seja, uma tempestade muito forte. Mas se o nome é extratropical, porque ele nasce numa região depois dos trópicos. No caso, Santa Catarina está localizada depois do Trópico de Capricórnio, uma região subtropical. Então, o extratropical quer dizer isso, é depois da zona intertropical. Muito bem. Ele põe uma notícia, chuvas muito fortes provocam alagamento em Santa Catarina, a imprensa noticiou que o ciclone bomba foi responsável por essas chuvas, pará. Coloca a reportagem no texto. Aí vem a pergunta, que é o conceito. O que é esse ciclone bomba? Como que ele se forma? É a ação de uma zona de baixa pressão atmosférica, que vai promover o aquecimento das águas oceânicas. Isso vai virar uma coluna de ar que vai ser carregada para o litoral e provocar chuvas. Ele vai, como a Unicamp trabalha com 4 alternativas e não com 5, ele vai brincando com as afirmativas, né? Ele vai dizer que é a alta pressão que provoca o ciclone, vai dizer que é a baixa pressão, mas vai dizer que é a baixa pressão no continente, e não é a baixa pressão no oceano. Isso é a cara do Unicamp, cara. Então, a notícia, a atualidade, no caso, e a questão conceitual, né? E aí ele vai brincando para tentar confundir vocês. Eu sei que é baixa pressão, que forma tempestades, mas eu não sei se foi no oceano ou se foi no continente. Falou em ciclone, extratropical, ciclone bomba, oceano. Ele se forma no oceano e vai em direção do continente. Então, isso é a cara da Unicamp. Então, ele até usa atualidade, mas se eu perguntar o conceito, né? Teve eleições municipais este ano. Quando tem eleições, vestibulares gostam de perguntar alguma coisa sobre regras da política. A Unicamp adora fazer isso. Então, qual a função do Senado? Qual a função dos deputados federais? Ou ainda, segundo turno, como é que funciona? Pode parecer algo simples, mas nem todos estudam isso. Até entendem mais ou menos, mas acabam não estudando. Então, dê uma olhadinha também em organização política, acho que isso vale. Mas é por aí a estrutura da prova. Habilidades diferentes, muito conceito, como esse exemplo que eu elaborei agora, né, do ciclone bomba. A maior parte da geografia do Brasil, a maior parte da prova do Brasil, mas tem questões que incluem Brasil e mundo, né? Então, se eu falo da pandemia, é uma questão global. Eu posso incluir Brasil e outros países do mundo. Se eu trato do racismo, eu posso falar do George Floyd, mas posso falar aqui do Brasil também, né? Globalização, então, né? Comércio exterior, eu posso envolver diferentes países na mesma questão, não só Brasil ou só mundo, tá? E temas de atualidades que vocês estudaram em geografia geral, né? E atualidades, né? Coisas do tipo, a Unicamp curte perguntar, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos reconheceram o Estado de Israel este ano. Isso é muito importante. Porque até então, somente a Jordânia e o Egito eram países árabes que reconheciam Israel. De repente, numa tacada só este ano, o Bahrein, os Emirados Árabes, e agora em novembro, gente, o Sudão
que fica na África, mas é um país de maioria árabe, o Sudão reconheceu Israel. Quer dizer, a Unicamp gosta de perguntas assim, que são mais específicas às vezes. Ele fala lá do reconhecimento de Israel, aí coloca, os países árabes que reconheceram Israel foram 2 pontos. Letra A, Arábia Saudita e Iraque. Letra B, Bahrein e Emirados Árabes. É um pouquinho chato, é uma questão meio decorativa, né? Mas pode aparecer também, sabe? Então, é esse olhar que você tem que ter em relação ao Unicamp. Eu gosto da prova do Unicamp. É uma prova muito bem... eu acho que a dificuldade é acertada, os temas são criativos, né? A Unesp mudou o vestibular no passado, não sei se esse ano vai manter, né? Que foi uma prova toda interdisciplinar. Eu achei ainda mais legal. Mas a Unicamp é uma das provas minhas favoritas, assim, que eu acho que estão mais bem organizadas. Assim como a UERJ, no Rio de Janeiro, também, que são 4 alternativas, é uma prova muito bem redigida. Tá bom, Henricão? Respondido? Sim, o professor, aproveitando, você falou do Ciclone, eu estava fazendo uma questão da Unicamp esses dias, que aparecia uma imagem representando um ciclone, e ele, tipo, tipo esse estilo de pergunta que você falou, tipo, será se o ciclone se forma numa área de alta pressão, baixa pressão, e fala também dos hemisférios, tipo, dá para identificar pela imagem de um ciclone qual hemisfério se localiza? Ou... Tá. Eu tenho isso aqui fácil para mostrar, porque é uma revisão para todos vocês importante. Eu estou com o meu slide de climatologia aqui fácil. E vou compartilhar essa parte aí que você perguntou. Só colocar o slide aqui no ponto certo. Pronto, agora é só eu compartilhar com vocês aqui. Tá aí, ó. Henrique e todos. Perceba uma coisa. As duas imagens satélites à sua esquerda. B é de baixa pressão. É o que produz furacões, ciclones, essas tropicais, né? Aí você percebe nas imagens da esquerda. No hemisfério sul, a baixa pressão, ela gira no sentido horário, tá vendo? Aqui, eu sei qual questão você está falando, Henrique. Aqui está mais fácil porque tem a foto e por cima foi feito esse caracol aqui, mostrando, ó, que ele é de dentro para fora, né? Então você faz um caracolzinho aqui, ó, e está indo no sentido horário, né? Já no hemisfério norte, ó, é um outro furacão, o Andrew, né? Em 92. Perceba que o caracolzinho aqui está indo no sentido anti-horário. É legal memorizar isso. Eu não vejo a Unicamp perguntando 2 vezes no espaço tão curto a mesma coisa, na minha percepção. Mas para quem vai prestar outros vestibulares, que faz mais tempo que não colocaram essa questão, aí sim dá para você ficar em estado de alerta. Mas aí você pega como referência essas imagens que eu coloquei para você. Tá? Porque a questão fez isso, colocou a foto e perguntou, né? Da pressão e perguntou do sentido. Né? E no caso, você podia contornar, né? Fazer o contorninho para saber se é horário ou anti-horário. E lembrando que no hemisfério sul, os furacões seguem no horário e no hemisfério norte seguem no anti-horário. E basicamente é assim que você vai fazer a questão. E eu coloquei um globinho terrestre à sua direita, mostrando uma coisa. Ó. A rotação da Terra vai de oeste para leste. Tá vendo que as setinhas estão indo no sentido oposto. Porque quando a Terra gira, desloca o vento. Mas sempre no sentido oposto à rotação da Terra. Chama efeito Coriolis. Efeito Coriolis, esse deslocamento do ar por conta da rotação da Terra. Como é que você vai memorizar? Uma outra dica. Isso que você está vendo na setinha é a alta pressão atmosférica, é o deslocamento dos ventos em maiores altitudes. Olha como a minha dica ela é bem simples, mas eu acho que vai salvar suas vidas quando olharem essas questões. Perceba que no hemisfério sul, isso aqui é alta pressão, tá, gente? A alta pressão, ela vai no sentido anti-horário.
É como você pegar uma bola, eu sempre dou esse exemplo. Põe uma caneta nessa bola e gira a bola. Para onde o traço da sua caneta vai? Ele vai na direção oposta do que você está virando a bola. É o que está acontecendo aí. A Terra gira de oeste para o leste. A setinha está indo no sentido oposto. É Coriolis. Imagina que essas setinhas é a alta pressão, os ventos de grande altitude. No hemisfério sul, a alta pressão é sentido anti-horário. Já no hemisfério norte, a alta pressão, é só acompanhar a setinha aqui, é sentido horário. O que ocorre é que, quando eu falo em baixa pressão, é só você inverter. Então, no hemisfério sul, enquanto a alta pressão é sentido anti-horário, a baixa pressão é sentido horário. Já no hemisfério norte, enquanto a alta pressão é sentido horário, a baixa pressão é sentido anti-horário. Você faz um rascunho quando você começar a questão, já era. Você faz um globinho, igual tá na figura aí. Linha do Equador, bonitinho. Põe a cara do David para ficar bem feliz esse globinho, né? Para você ficar... Vestibular é uma coisa cansativa, né? Você vai ficar chateado. Aí você põe um bigode no planeta Terra, você lembra do David e fica tudo bem. Todos ficam felizes. Enfim, depois de colocar o bigode do David, você põe essas setinhas aí no globinho, para mostrar que é Coriolis que está agindo. A rotação da Terra de oeste para leste, as setinhas vão no sentido oposto à rotação. O que são essas setinhas? A alta pressão. A baixa pressão é exatamente o inverso. Aí você matou a questão. Você consegue responder, porque também, viu, Henrique, eles podem deixar a questão ainda mais difícil. Como? Não colocando imagem. É sacanagem? Opa, das grandes. Mas liberdade para montar uma questão assim eles têm. E eu já vi prova que fez isso. Mas é raro. Em geral, aparece imagem para vocês. Porque senão eu tô avaliando o que no aluno? A capacidade que ele tem de decorar coisas. Isso é o vestibular que eu peguei nos anos 90. Era decorar coisas. A redação é o momento de você criar. E você, de fato, ter uma elaboração de ideias. Mas, em geral, o vestibular no meu tempo era decorar. Isso vale para matemática, biologia, química, história, tudo, né? Hoje em dia, felizmente, não é mais assim. Salvo uma ou outra questão que tem que memorizar, mas a maior parte, em humanidades, pelo menos, é interpretação de texto e aplicação de conceitos, não decorar tudo, né? Mas é por aí, Henrique, tá? Mas eu até peço a ficar tranquilo. Eu acho mais evidente eles perguntarem do ciclone de bomba, por ser atualidade, do que recuperar uma questão que eles aplicaram há, sei lá, 4, 5 anos atrás, se eu não me engano. Que é muito pouco tempo. A FUVEST também, há 4, 5 anos, perguntou algo parecido. É bem curioso. Acho que no mesmo ano que a Unicamp fez essa pergunta, a FUVEST também fez. Uma coincidência. Mas, como faz pouco tempo, você pode olhar de uma forma diferente. Tá bom? Beleza, Henricão? Beleza, professor. Obrigado. De nada. O que mais, gente? 10 minutos para acabar essa aula. Eu quero dúvidas pontuais. Nossa, adivinha quem levantou a mão? Adivinha só quem levantou a mão? Quem foi cortar mais lenha agora há pouco? David. Oi, David. Professor, eu tinha uma aula ainda, quer dizer, eu tinha uma dúvida ainda em relação à questão indígena. Pode falar. Como que as relações fronteiriças entre as tribos, sabe? Por exemplo, naquela zona do Mato Grosso, que é mais no sul mesmo, né? É bem perto do Paraguai, né? Tipo, como que é? Não, Paraguai não, eu não sei de que país, mais ou menos. Eu coloco para você, peraí. Acho que da Bolívia, não é? Não sei muito bem. Quer ver só? Tem um mapa que mostrava melhor isso, que tinha a divisão ali dos... Aqui, ó. Perceba, ô David, se eu olhar para o Acre, eu tenho Peru e divisa com a Bolívia, Rondônia, Bolívia, Mato Grosso do Sul, um pedacinho aqui, Bolívia, um pedacinho Paraguai aqui, ó. Contorno todo aqui Paraguai, olha só. Pedacinho não, pedação, né, David? E ao norte, eu tenho Venezuela. Olha só. Roraima, Venezuela. Então, tem vários lugares do Brasil onde... David, você tocou num ponto legal, cara. Os militares do Brasil, eles não gostam desse tipo de localização de terra indígena. Por quê?
o índio não vê a fronteira que nós temos, a fronteira jurídica, no caso. Vários índios gostariam de atravessar a fronteira de um lado para o outro, sem nenhum tipo de regras aduaneiras como nós temos, com automóveis ou com deslocamentos, né, entre países. E os militares não aceitam isso. Por que eles não aceitam isso? Porque se você permite que, nessa percepção, o índio se deslocar de um lado para o outro, ele vai colocar uma bandeira ali, vai decretar que é uma nação independente. Né? Então, você tocou num desafio também, né? Porque acontece sim de uma mesma tribo estar em lados diferentes de fronteiras de países. Em todos os exemplos que eu dei para você, viu, David? Todos. O Paraguai chama mais atenção, como você bem observou, pela quantidade. É muito maior. Mas acontece em vários estados aqui que fazem fronteira, né, com outros países, de ter esse desafio do deslocamento. Eles se deslocam, mas são obrigados a seguir as regras gerais para qualquer indivíduo. Na Constituição Federal ou no Estatuto do Índio, isso não é determinado, que o índio pode deslocar livremente. É um desejo dos índios. Mas aí já é uma dificuldade imensa, porque não é só a esfera executiva que vai se colocar contrária. As Forças Armadas não vão querer isso acontecendo, porque acham que vão perder a autonomia e vão entregar muita autonomia para os indígenas. Isso pode aparecer uma prova sim, viu, David? Essa sua pergunta. Porque ela é bem pertinente. Porque tem a ver com o direito de vir, né? E você pode usar isso como um questionamento. Até que ponto vai reconhecimento do índio? Pelo Estatuto do Índio, de 73. Porque se eu não reconheço que você tem um parentesco do outro lado da fronteira e te permito esse deslocamento, então esse reconhecimento ele não é pleno. Isso sem contar, David, que o outro lado também não quer. O lado venezuelano, o lado paraguaio também não quer esse livre deslocamento. Então o desafio que o índio enfrenta não é só em um dos estados, são os dois, né? Os dois governos, os dois países, no caso, né, reunidos, não desejam oferecer essa autonomia para os índios. Tá bom? Beleza, Mas valeu, professor. Opa. em Roraima é um problema grave também, viu, David? E Roraima virou um palco também das migrações de venezuelanos. E é curioso, David, porque se você pegar, você vai achar até que é irreal. O que divide, vou ajeitar aqui, ó, algumas partes aqui do Brasil em relação a Roraima, em relação à Venezuela, a fronteira é aberta. O que divide é um cone. Atravessou, está na Venezuela, voltou, está no Brasil. É isso. Mercosul, não. Mercosul permite a circulação livre. Mas, em razão, né, das migrações venezuelanas, ocorreu até um pedido do governador de Roraima de fechar a fronteira. Coisa que não pode ser feita. Assim, só uma situação muito emergencial, mas situação de guerra, não é o caso, não é uma guerra, né? Não do lado brasileiro, ao menos. Bom, amigos e amigas, eu farei uma pausa aqui de alguns minutinhos, então, para a gente poder respirar um pouco. 4h10 a gente volta, aí faz mais uma aula. Meu planejamento aqui. Tem um tema que eu não tive como trabalhar com vocês antes, que tem a ver com a questão da maioridade penal e população carcerária no Brasil. É um tema importante até para você ter embasamento para uma redação. Então, eu quero voltar com esse tema. Aí depois, se quiser tirar dúvidas de outros temas, fiquem à vontade, mas eu vou fazer uma aula mesmo sobre os dois temas. Redução da maioridade penal e a questão da população, sistema prisional brasileiro, né? Melhor colocar dessa forma. Fechou? Então, 16h10 a gente volta. Dá tempo do David colher mais lenha. Então, gente, até daqui a pouco. Abraço. Tchau, 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 tchau. Falou, Até falou, depois, falou. professor. Até. Tchau.